Olá, Resistência! Tudo bom com vocês? Nesse momento de quarentena, o Colégio Objetivo, ele vem com uma ideia de trazer para você, aluno, aulões de revisão das matérias que vocês já estudaram no colégio, tudo certo? E meu nome é João Pedro e eu venho trazer para vocês aqui a matéria de Geografia, tudo certo? Meninos do segundo ano, a gente começa com vocês, beleza? Só que é o seguinte, o terceiro ano também pode acompanhar essa aula, porque o segundo ano vai ter o módulo 1, a formação da sociedade brasileira, e o terceiro ano eles seguem matérias revisionais, já que eles já viram esses conteúdos nos anos passados, tudo certo? Então, terceiro ano do ensino médio, vocês também podem me seguir aí com o módulo 1 de vocês, que é a característica da sociedade brasileira, tudo certo? O que eu vou fazer? Eu vou explicar o conteúdo, mas eu vou colocar na tela um print de alguns tópicos importantes. Eu quero que você copie e eu vou explicar em cima, tudo certo? Então, vamos lá. Print na tela. Vamos lá então. De acordo com os prints que vocês viram aí na tela do seu computador, nós temos lá em cima o título, A Formação da População Brasileira. Antes da gente entrar aí nos outros tópicos, vamos falar um pouquinho sobre a formação da população brasileira, tudo certo? Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, uma palavrinha chamada miscigenação, tudo certo? Quando a gente fala de miscigenação, a gente está falando que nós, brasileiros, nós somos uma mistura de características, uma mistura de culturas, tá? O que faz nós, brasileiros, sermos brasileiros é a miscigenação, tudo certo? Se por acaso você for num carnaval da vida, qual é a característica da população brasileira? No carnaval você vai ver gente alta, gente baixa, gente gorda, gente magra, gente loiro, moreno, você vai ver negros, brancos, você vai ver asiáticos. Então, qual é a cara da população brasileira? Para você ter uma ideia, os passaportes mais falsificados do mundo são dos brasileiros. Por quê? Qual é a cara? O brasileiro não tem cara, né? Não tem rosto no sentido, né? Não tem uma forma definida, certo? Qualquer um pode ser brasileiro, tudo certo? E é muito legal falar isso. Por quê? Porque a gente vai entrar agora nos nossos próximos tópicos aí. O primeiro tópico que a gente vai entrar é no povo. Geralmente, quando a gente fala de povo, a gente está falando de algo que vai unificar aquele povo, algum elemento comum que unifica a população. Só que a gente acabou de ver que nós, brasileiros, nós não somos unificados. Não tem uma característica física que nos unifique. Tudo certo? Vamos pro próximo aí? Vamos pegar agora língua. Olha que interessante. Em povo a gente não consegue se unificar por uma característica física, mas língua. Que interessante, né? A língua, ela nos unifica. Se você, por acaso, está vendo esse vídeo e você está entendendo o que eu estou falando, é porque você fala português. Então, o que unifica a população brasileira? A língua portuguesa. Ai, prof, mas eu fui lá em São Paulo e a galera fala, e aí, fi, beleza, truta? Sim, só que dentro da língua portuguesa nós temos os vícios de linguagem e nós temos o regionalismo, tá? Lembrando que o regionalismo não é uma coisa ruim, porque o regionalismo ele faz com que nossa cultura seja muito mais rica, tudo certo? Então, dentro da língua a gente tem aí a regionalização, tudo certo? Outra coisa que é legal de se falar, tem outros países que eles têm várias outras línguas, tá? Tem países que têm 2 línguas, tem países que têm mais línguas, só que o Brasil só tem a língua portuguesa. Só que, como a gente comentou, tem a ideia da regionalização. Tudo certo? Próximo aí, tradição e costumes. Olha que interessante, eu falei sobre regionalização e a gente cita ela aqui de novo. Nossa cultura, a gente faz a miscigenação, a mistura de tudo é a nossa cultura, tudo certo? Só que esse tudo virou a regionalização. A regionalização, ela torna a nossa cultura muito mais rica. Tudo certo? Por isso, cara, uma coisa que me mata é as pessoas falarem, cultura brasileira não é nada. Nossa, a nossa cultura é riquíssima.
Por quê? Porque a gente pega a regionalização. Como assim a regionalização? Cada estado tem a sua comida típica, tem a sua música típica, tem a sua festa típica. Então isso é um processo de regionalização. Tem a sua literatura típica, tudo certo? Tem o seu jeito de falar, tudo certo? E a história. Quando a gente fala aí sobre história, que é o último tópico dessa primeira parte, a gente está falando de um processo colonizador, tudo certo? A gente está falando de pessoas que vieram lá de fora e ocuparam esse espaço que nos envolve aqui, tudo certo? A gente teve processo de colonização, o colonizado e a mão de obra, tudo certo? Lembrando que todo esse processo ele vai fazer com que nossa cultura ela seja miscigenada, tudo certo? Belezinha? Vamos então para o próximo tópico, print na tela. Lá, no segundo slide aí que vocês tiveram acesso, nós começamos com o título, as principais etnias do Brasil, tá? Quando a gente está falando disso, a gente está falando de povos miscigenados ou grupos étnicos do Brasil, tudo certo? Vamos lá para os primeiros, que são os indígenas. Tem muita gente que não sabe disso, e isso é real que eu estou falando. Tem muita gente que não sabe, mas quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam aqui, né? Os ameríndios, né? Os índios americanos, eles já estavam aqui, tudo certo? Não só os portugueses, mas outras civilizações, quando chegaram, já existia gente aqui ocupando as Américas, tudo certo? Pô, a gente pode citar aí um processo de migração do homem, como essa América foi ocupada. Tem um sítio arqueológico chamado Sítio Arqueológico de Clovis, que ele fica ali no Novo México, Estados Unidos, no qual ele foi descoberto lá no século XIX, século XX, que ele encontra fósseis de hominídeos, e aí ele vai comparar com fósseis encontrados na Ásia, tá? E aí a gente tem a primeira teoria de migração do homem, que é a teoria de migração pelo Estreito de Bering, tá? Que ali é uma passagem entre a Rússia e o Alasca, que aconteceu essa passagem nas glaciações, que foi quando a Terra ela ficou coberta de gelo, a Era do Gelo, e você já viu esse filme. Vamos lá. Quando a gente fala de indígenas, a gente está falando aí de uma mão de obra no primeiro momento, tudo certo? Na verdade, no primeiro momento, se tem uma amizade com o índio, mas logo em seguida, os portugueses vão aproveitar aquela mão de obra, certo? Como que acontece a relação entre colonizados e colonos, né, que são os índios e os portugueses? Essa relação ela pode ser imposta ou ela pode ser livre. Quando a gente está falando de relações impostas, casamentos à forças ou estupros, tá? E quando a gente fala de relações livres, o índio ou a Índia gostou lá do português e eles vão se casar, tá? Lembrando que eles se casam para ter aquela ideia de agora o colono ele é da terra. Quando eu me caso com uma índia, desse tempo aqui do século XV, é porque eu quero ficar ligado à terra, tudo certo? Próximo aí que a gente vai ver são os europeus. Eles fazem aí o processo de colonização, tudo certo? Lembrando que no primeiro momento a gente tem a chegada de portugueses, mas mais pra frente a gente vai ter outros europeus chegando. Exemplo, século XV, século XX, a gente tem aí a chegada de alemães, italianos, japoneses. Muitos deles vieram trabalhar nas lavouras de café, outros fugiram das guerras mundiais, tudo certo? Próximo aí são os africanos. E aí a gente tem que falar que os africanos eles passaram por um processo de migração também. Lembrando que as migrações elas podem ser livres ou forçadas.
eles passaram por migrações forçadas, tá? Tem muito historiador que não considera isso que eu estou falando, mas sim, eles passaram por migrações forçadas, tá? Dessas migrações, os principais grupos étnicos que vieram para o Brasil são os sudaneses e os bantus, certo? E lembrando, eles vieram como mão de obra, tá? Para substituir os indígenas. Legal também de se comentar que ali, quando a gente falou de europeus, os europeus vão vir para substituir os negros, tá? Outra coisa que é legal de se comentar assim, é que esses negros aí, nesse momento, quando eles foram escravizados, a sociedade, ela não achava errado esse processo de escravidão, tá? Por quê? Porque a política e a economia estava ganhando com esse processo de escravidão. Então, nós tínhamos movimentos contra a escravidão? Tínhamos, mas de um modo geral, você sabe que se por acaso o governo ou a economia está ganhando dinheiro com algo errado, vai se continuar tendo aquela mesma estratégia, tudo certo? E os próximos aí são os asiáticos. Os asiáticos, na sua maioria, vieram os japoneses, tá? Os japoneses vieram fugindo da guerra, mas também com acordos com o governo brasileiro, tá? De ocupação do território. Tudo certo? Próximo tópico aí, próximo slide. Vamos lá, vamos comentar sobre o nosso terceiro slide aí, né? Esse slide ele vai falar um pouquinho sobre as misturas encontradas na sociedade brasileira. As principais misturas, tudo certo? A primeira mistura que a gente tem aí é a que você mais escuta falar, principalmente no carnaval. São os mulatos ou as mulatas do carnaval, tudo certo? Que é o quê? A mistura de brancos mais negros africanos, tudo certo? A próxima aí são os mamelucos. Os mamelucos, ele é bastante encontrado essa mistura na literatura brasileira. Eu acho que você já ouviu falar sobre os capiais, os caiçaras e os caboclos. Todos eles são mamelucos, tudo certo? O mameluco é a mistura do branco europeu mais o índio, tudo certinho? O próximo aí que você vai encontrar, eu acho que, não sei se você já ouviu falar, mas são os cafusos. Os cafusos, ele é a mistura de negros africanos com os índios, tudo certo? E os últimos aí são os ainocos. Os ainocos é a mistura de brancos europeus com os asiáticos, dessa maioria japoneses, tudo certo? Também eu acrescento aí nesses ainocos a mistura de negros africanos, tá? Junto com japoneses, porque tem aí essa relação também, que você pode encontrar na sociedade brasileira. Tudo certo? Então, vamos para o próximo slide aí. Print na tela. Vamos então analisar aí nosso quarto slide, tá? No caso, esse slide, ele nos mostra um gráfico, tá? O que é importante você analisar nesse gráfico aí, nessa estrutura? O censo de 2010. O censo de 2010, pela primeira vez, se você comparar os outros censos, você vai verificar que a população de pardos e negros, ela superou a população de brancos dentro do Brasil, tudo certo? Isso é importantíssimo por quê? Porque a gente tem aqueles movimentos negros, né? Aqueles movimentos que eles trazem a cultura negra para os dias atuais. Tá? Aqueles movimentos que eles têm orgulhos de ser negros. Isso é uma coisa muito interessante e muito boa para a nossa sociedade. Lembrando que no começo eu falei da miscigenação, da mistura. Então, se esses movimentos negros eles trazem a história negra, eles estão enriquecendo ainda mais a nossa cultura. Tudo certo? Uma coisa que é legal de se falar, que quando o IBGE ele vai fazer essa análise aí de brancos, negros, pardos,
ele pergunta para a pessoa. Então, é uma autoclassificação. A pessoa que está sendo entrevistada, ela que vai se auto-identificar na etnia que ela é colocada, tudo certo? Lembrando que quando a gente está falando aí de raça, a gente está falando de cor da pele, tudo certo? Lembrando que esse termo raça, ele não é mais utilizado, ele caiu em desuso. Geralmente a gente utiliza mais o termo etnias, porque etnias engloba tudo, a história, costumes, tradições, tudo certo? Então vamos para o nosso último slide. E vamos lá. Slide na tela. Último slide, então, vamos lá, né? Quando a gente está falando aí de leis compensatórias, a gente está falando de projetos governamentais que eles são criados, né, para pegar essas populações ou etnias que sofreram explorações no passado, tudo certo? No caso aí, a gente está falando principalmente do negro e do índio, tudo certo? E aí a gente tem algumas leis compensatórias. Ai, prof, mas eu não escravizei ninguém, eu não colonizei ninguém. Sim, mas o governo ele tem uma dívida moral com esses povos, tudo certo? Por isso que eu até falo para você, miscigenação. A nossa cultura é rica, então, cara, honre a sua cultura, tá? Em vez de você desprezar outros povos, tente absorver, tente conhecer aquela cultura que está sendo apresentada. Porque eles sofreram tanto lá atrás e as pessoas elas meio que desprezam essas culturas, tudo certo? Porque a gente tem aquela visão eurocêntrica, né? Que é a cultura europeia, ou melhor, agora em dia, a cultura americana, né? É a melhor e as pessoas elas não valorizam o passado do seu país. Mas, voltando ao que eu estava falando, a gente tem aí as medidas compensatórias para índios e negros, tá? No caso, a gente tem as terras indígenas, que elas são demarcadas continuamente, tá? E aí, para ter uma terra indígena, o índio ele tem que estar tendo naquele espaço que ele está ocupando uma manutenção da sua cultura. Mesma coisa dos negros que tem as comunidades quilombolas, tá? Ele tem que ter uma manutenção da sua cultura ali naquelas terras, tá? Quando eu falo de cultura, modo de ensino, agricultura, tudo certo? Ele tem que estar produzindo ali a sua cultura de uma forma nessa terra que ele está ocupando, tá? Coloquei aí nesse slide algumas leis. Eu não vou comentar sobre essas leis aqui, mas como eu comentei aqui ao decorrer do vídeo, são leis compensatórias, tá? Para índios e negros. Tudo certo? Lembrando que os Estados Unidos ele também fez as leis compensatórias. Nos Estados Unidos eles deram um cassino para os índios, tá? Então nós temos essas leis compensatórias, sim, em todas as partes do mundo, tá? Ok, acabamos a aula por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, ok? Muito obrigado pela aula e falou, resistência!